Eu queria dizer para os irmãos que tudo é muito voluntário, vai do seu coração. E nós temos um irmão aqui conosco, que é o William Roberto, está sentado ali. Quem conhece o William sabe que ele é um irmão muito precioso, pioneiro dessa igreja. Começou junto com essa igreja. Isso há 8 anos atrás, pouco mais de 8 anos. E nesse tempo, irmãos, o William é alguém fiel em tudo. Sempre foi fiel. Trabalhador. E eu amo muito esse menino. Infelizmente, por algum motivo que nós não sabemos, né? Ele teve o seu veículo furtado, foi roubado o seu carro. Que os irmãos conhecem, que era um Corsa. O carro dele não tinha beleza, nada disso. Mas era uma ferramenta de trabalho para ele. Uma ferramenta de trabalho da vida cotidiana e também para levar sua mãe ao médico, enfim. E ele, eu sempre converso com ele, tem me incomodado muito isso, muito mesmo. Então o que eu queria pedir? Que muito voluntariamente, eu já fiz isso no passado para uma pessoa, e eu me lembro que foi uma bênção, porque eu vendi um carro uma vez para alguém, e essa pessoa ficou 3 dias com o carro e roubaram o carro. Depois de 3 dias que eu vendi o carro para essa pessoa. E eu reuni a família, eu falei, vamos fazer alguma coisa? E cada um, pessoas que nem conheciam Jesus, deram um valor lá, e ele comprou outro carro. Foi uma bênção. Então, eu não quero pedir para vocês nem que nós temos que comprar outro carro para o William, não é isso. Mas ele precisa de um carro. Um carro para ele é na faixa de R$5.000 mais ou menos. Já resolve a vida deles. Tem muitos carros hoje bons de R$5.000. Então, o que eu quero fazer, o William não sabe. Eu não falei para ele que eu ia fazer isso. Mas nós somos uma comunidade. Quando eu decidi começar essa igreja, eu escolhi o nome comunidade. Porque Deus chamava o povo no deserto de comunidade. Você pode ler lá em Êxodo, no Pentateuco, você vai ver isso. A igreja primitiva era uma comunidade onde todos vendiam tudo que tinham e quem administrava eram os apóstolos. Hoje não é assim. Hoje nós administramos o nosso dinheiro e Deus nos abençoa muito. Mas eu não vejo por que nós não, às vezes, não, de alguma forma não sermos tocados pelo Espírito Santo para fazer isso. Então o William está procurando um carro. E eu vou dar uma oferta para ele comprar o carro. E você que puder, entenda bem, você que puder e quiser. Se você não quiser, fique em paz. Porque é o Espírito Santo que move o nosso coração e vai ajudar ele a comprar esse carro. Então assim que você puder, e se você sentir no seu coração, tiver R$10, R$5, nós vamos ajuntar pelo menos para ele dar entrada nesse carro. Mas é só quem quiser, por favor. Tá bom? Você não tem que fazer nada que você não pode, você não tem que fazer nada que você não queira, você não tem que fazer nada que não seja bênção para a sua vida. Mas conhecendo esse irmão e vendo ele chegar hoje ali, andando, o Espírito Santo falou comigo. E se você não sabe, esse irmão trabalha de domingo a domingo. Ele vai sair daqui e vai trabalhar ali. Ele está trabalhando ali para o Cícero. E daqui ele vai direto trabalhar. Então eu peço para você que puder, que você entregue, nós vamos separar para que ele dê uma entrada, já vai ajudar ele. E as demais prestações ele paga depois, tá bom? Mas isso depois. Deixa o Espírito Santo falar com você, amém? Separe a sua oferta, eu quero orar por ela, quero orar pelo William. Vem aqui, William, eu quero orar por você. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, escute bem, hoje você não é mais do mundo. Hoje você não é mais daquele lugar onde as pessoas reclamam e são derrotadas. Você não é mais, você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz de Deus.
Então você só vai declarar, glorificar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Você vai fazer isso todos os dias. E já começa a agradecer a Deus por esse carro que Ele te dá. E Ele tem muito mais para te dar, amém? Ele tem uma família para te dar, Ele tem muita coisa boa para te dar. E nós vamos orar por essa pessoa que levou o seu carro. Porque se ele se converter, se ele receber Jesus, ele está perdoado por isso. Amém? Nós nem vamos amaldiçoá-lo, nós vamos abençoá-lo. E no fim das contas, é muita salvação, muita graça, muita bênção sobre a vida de todos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo e seus demônios, amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a oferta de todos os irmãos que estão apresentando ao Senhor nesta manhã. Mas abençoo também, Senhor, a vida do William Roberto, porque ele não desanimou. E é o Senhor que concede e dá a ele todas as coisas. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida do seu povo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a restituição 100 vezes mais, pelo menos em nome de Jesus. E vai ser uma bênção para a vida de todos, para a vida da igreja, para a vida de todos que se fazem presente hoje aqui, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com prosperidade. Senhor, essa pessoa que levou o carro do William já há quase um mês, aonde ele estiver, nós lançamos bênção de salvação sobre a vida dele. Um arrependimento fruto do chamado ao Evangelho, ao arrependimento. Fruto disso, Pai, para que seja salvo, Deus. E dessa forma, nós nos levantamos e repreendemos toda a obra do diabo contra a vida do William e de quem quer que seja dessa igreja, declarando a bênção, o amor, a prosperidade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz assim com as mãos, William. Recebe a bênção de Deus aí agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Você pode trazer sua oferta, você que está aqui, amém? Você que trouxe, vem cá, Douglas. Glória a Deus, aleluia. Quero orar por você. Primeira vez, Pai, que o Douglas ministra uma palavra. Senhor, que agora ele desapareça, mas que o Espírito Santo tome ele e use ele, Pai, para a glória e honra do teu nome. Porque aqui tem uma igreja, Senhor, esperando receber a sua palavra, e nós queremos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Douglas, Pai, e declaramos sobre a vida dele a unção, a graça, Senhor Jesus, para que o Senhor o use nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, obrigado. Glória a Deus, a paz novamente. Eu gostei desse púlpito aqui porque uma vez eu ministrei no Tadeu, os irmãos não conseguiam me ver. Agora eles conseguem. Amém? Nós cantamos aqui que nós não somos mais escravos do medo, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre a vitória, sobre a ansiedade e o medo. Porque o que nós temos visto hoje, irmãos? Pessoas preocupadas, angustiadas, pessoas que às vezes não conseguem nem dormir por causa de seus problemas, pessoas com medo. E não é essa a vontade de Deus para nós hoje. A vontade de Deus é que nós possamos andar livres nele. Nós possamos andar em paz. Essa é a vontade de Deus. Existem algumas estatísticas que dizem que mais de 300 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão. Há quem fale que a ansiedade hoje é o mal do século, né? No Brasil, o número de pessoas depressivas é de 12 milhões e é o país mais ansioso do mundo. Essa é uma depressão, é uma doença que veio do inferno, meus irmãos, e não é para você que é filho de Deus. Não é para nós que somos amados por Deus, que somos filhos. Essa não é a vontade de Deus para nós. Sabe, quer fazer um teste? Se você é ansioso, se você tem um pouco de ansiedade, qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Quando você abre seus olhos? Eu falo porque eu sou assim. Será que você escova seu dente, você dá bom dia para o seu esposo, para sua esposa? Ou você vai direto para o celular querer se inteirar das notícias? Ou você abre seu celular querendo saber, querendo ver o WhatsApp? Sabe? Nós não podemos ser assim, nós não podemos ser ansiosos. Mas além dessas coisas, o que causa ansiedade e medo nas pessoas hoje em dia? Sabe? Às vezes é uma preocupação financeira que você tem. Às vezes é uma preocupação conjugal.
é problema no serviço. Talvez o seu chefe pega muito no seu pé e te deixa estressado. Talvez o seu salário para você não é suficiente e isso te deixa estressado. As preocupações do dia a dia nos deixam estressados, ansiosos. Qual que é a raiz de tudo isso? E é isso que nós vamos ver hoje. É isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos escavar a raiz do medo, a raiz da ansiedade, para que nós possamos, no nome de Jesus, eliminá-la de uma vez por todas de nossas vidas. Porque isso não é para nós, amém? Isso não é para os filhos. Então, começando a escavar essa raiz de medo, essa raiz de ansiedade, a primeira coisa que causa ansiedade no ser humano é o estresse. A primeira coisa que causa ansiedade, que deixa você ansioso, é justamente como eu falei, é o estresse. Para entendermos, nós vamos voltar lá no início, lá no começo da palavra, lá no Jardim do Éden, porque foi lá que começou o estresse. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3, 17 ao 19. Se a Thalita quiser colocar ali também. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó voltará. Um pouquinho antes, no versículo 17 diz: E Adão diz: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. No jardim do Éden, Adão, ele cuidava, ele só colhia, mas ele cuidava também. Ele não tinha que trabalhar, ele não ficava doente. Não existia doença no Éden, porque lá era o paraíso, é o paraíso. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos, eles foram lançados para fora do jardim. E aí começou o estresse, porque Adão não sabia mais quando ele teria algo para comer. Adão começou a experimentar doenças, porque fora do Éden começou as doenças. E isso começou a deixar Adão estressado, angustiado. Ele não tinha mais tudo para agora, para aquele momento. No jardim do Éden ele só colhia, mas agora ele teria que regar, teria que plantar, teria que esperar um tempo. Ele não teria mais aquele fast food, vamos dizer assim, algo para agora, algo para aquele momento. Eu vi uma estatística esses dias que diz que as crianças de hoje em dia, é uma estatística, tá? Não estou profetizando nada, mas é uma estatística que diz que as crianças de hoje em dia, elas têm mais tendência a ser ansiosas porque elas vivem na geração da tecnologia e elas querem tudo para agora. Às vezes, eu estou lá em casa com a Kemily, ela acorda: Bom dia, papai. Bom dia, Kemily. Eu quero desenho. Mas, Kemily, espera um pouquinho, eu quero desenho. E ela fica insistindo porque ela quer para aquela hora. Então, Adão, ele não teria mais tudo para aquele momento, ele teria que esperar. Mas então, se o problema é o estresse, se o problema é você ser estressado, por que não eliminá-lo? Aí você fala: vou eliminar o estresse, então eu vou trocar de emprego. Meu chefe pega muito no meu pé, eu vou sair do meu emprego e vou para outro. Aí você vai para outro emprego, só que o salário não é tão bom, não é o salário que você deseja. Aí você vai trocando, o estresse pode até diminuir, mas infelizmente, onde nós trabalhamos, em todos os lugares, existe um pouco de estresse. O que produz o estresse? O que produz o estresse é uma raiz ainda mais profunda. Hoje nós vamos escavarmos até nós chegarmos na raiz do estresse, na raiz da ansiedade, na raiz do medo. Qual foi a primeira coisa que Adão sentiu quando ele percebeu que estava nu, quando ele percebeu que tinha errado? Ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Uma coisa que paralisa o ser humano hoje em dia é o medo. A pessoa não sabe para onde vai, o que faz. A pessoa fica cega. E ela fica insegura. E o que Adão fez quando ele se sentiu com medo? Ele se escondeu. Adão se escondeu. Uma pessoa, quando ela está com medo, a primeira atitude dela é se esconder. É não querer aparecer, é querer ficar isolada.
Sabe, existe algo na Bíblia que nós temos que tirar de lição. Existe, na verdade, eu ouvi esses dias que a Bíblia explica a Bíblia. E é realmente verdade. Lá em Gênesis, no mesmo capítulo 3, versículo 9, tem a primeira pergunta do Velho Testamento. Qual que é a primeira pergunta do Velho Testamento? Gênesis 3, capítulo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? A primeira pergunta do Velho Testamento é: aonde que está o homem? Aonde está você, Adão? E a primeira pergunta do Novo Testamento está lá em Mateus, não precisa transmitir não, Tita. Está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 2, que diz, quando os reis estavam procurando Jesus, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está o rei? Sabe, existe um problema hoje chamado de crise existencial, que é quando a pessoa se pergunta: qual que é o sentido de eu estar aqui? Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito nessa vida? E a Bíblia nos ensina que se você quer achar a sua vida, ache Jesus. Se você quer achar o seu propósito, ache o Rei. Ache Jesus e você vai achar o propósito da sua vida. Quando você encontrar Jesus, aí você vai encontrar um sentido, porque foi Ele que escreveu a sua história. Antes mesmo de você nascer, Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele já sabia, Rafa, que você trabalharia numa autoescola. Ele já sabia, Natália, que você trabalharia com costura. Ele já sabia cada um dos seus passos. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele que escreveu. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que você espera. Uma coisa que tem preocupado muito as pessoas hoje em dia é o futuro. Muitas pessoas elas estão preocupadas com o futuro, com o que vai acontecer mais para frente. Sabe? Será que um dia eu vou ter uma casa? Será que um dia eu vou ter um carro? O que será da minha vida para o futuro? Mas o Senhor já escreveu a sua história. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de você. E os pensamentos de Deus, eles são maiores que os seus. Os seus pensamentos ainda são limitados perto do que Deus pensa sobre você, perto do que Deus tem para você. A única coisa que você tem que fazer é tomar posse da bênção sobre a sua vida. Não se preocupe com o dia da manhã, porque Deus já te deu aquilo que você espera. Então, voltando lá para Gênesis, no mesmo capítulo 3, no versículo 10. E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Esse temi também pode ser traduzido como tive medo. Adão teve medo, porque ele tinha errado. Existe uma lei na Bíblia que se chama a lei da primeira menção. O que é essa lei da primeira menção? Quando uma palavra aparece a primeira vez na Bíblia, ela define o seu significado pelo resto da Bíblia. Então, todas as outras vezes que ela aparecer, vai ser o mesmo significado. Então, Adão teve medo. E essa foi a primeira vez que a palavra medo apareceu na Bíblia. E nós escavando ainda mais um pouco, escavando mais essa raiz. Do que Adão teve medo? Ele teve medo porque ele achou que ele morreria. Adão achou que aquele seu erro traria morte para ele. Sabe, todo o medo que nós sentimos, se você tirar escama por escama, é medo de morrer. Uma pessoa que tem medo de andar de avião, ela não tem medo do avião, ela tem medo do avião cair e ela morrer. Ou ela tem medo de aparecer um ladrão e roubar ela dentro do avião, ou um maníaco aparecer dentro do avião, não. Ela tem medo de andar de avião e o avião cair. Uma pessoa que tem medo de cobra, ou o William, por exemplo, que tem medo de aranha, não queria falar que não, mas ele tem medo de aranha. Qual que é o medo dele? Uma aranha venenosa pica ele e ele morrer.
Ou uma pessoa que tem medo de cobra, é o medo da cobra picar ele e ele morrer. Eu fui um tempo atrás em Santa Catarina, fui eu, o pastor e a pastora e a Natália. Nós fomos para Santa Catarina e num dos nossos passeios a gente foi andar de bonde. E eu falei, pastor, vamos, pastor, andar de bonde? O pastor já começou a suar frio. Aí ele falou, não, vamos. Aí lanchou antes, né? Última refeição, se morrer, tá de barriga cheia. Comeu antes e nós entramos lá. Irmãos, na hora que aquele negócio começou a subir, o pastor tranquilo lá, tirando foto, mexendo no celular, tirando foto da paisagem, e eu aqui, ó, segurando. Esse negócio vai cair. E o pastor e o Diego que estavam junto, relaxa, Douglas, solta o corpo. E eu aqui, ó, não, esse negócio vai cair. Quanto mais subia, mais medo eu ficava. Por quê? Porque eu tinha medo do bonde cair e eu morrer. Então todo medo que você sente no final, se você tirar todas as escamas, é o medo da morte. Nós temos acompanhado esses dias aí, esse rapaz que tem entrado em fazendas e tem aterrorizado as pessoas lá no Distrito Federal, lá em Goiás. E eu ouvi uma notícia que uma senhora lá de Pernambuco, bem longe de onde ele está, trancou a sua casa, fechou todas as fechaduras e falou que só vai sair de lá quando esse rapaz for pego. Vamos orar para que ele seja pego logo, né? Porque, pelo amor de Deus. E ela, por quê? Ela está com medo desse rapaz, que é de outro estado, entrar na casa dela e ela morrer. Então, todo o nosso medo, tirando escamas, é o medo da morte. E Adão tinha medo de morrer. Mas, quando Adão errou, o que Deus fez? Deus providenciou o cordeiro. O cordeiro, desde o início, representa Cristo, que morreu por nós. Nós não morremos mais. Cristo morreu por nós. Mas afinal, por que as pessoas têm medo da morte? Por que Adão teve medo da morte? Porque ele tinha medo de ser condenado. Eu errei. Agora o pai não me ama mais. Agora o pai não gosta mais de mim. Como que eu vou olhar para o meu pai agora? O que ele está pensando de mim nesse momento? Eu errei, eu fiz algo que ele disse que não era para fazer. E agora ele vai vir com ira. O homem viu que estava nu e ele teve consciência do seu erro. Ele teve consciência do seu pecado. Mas Deus ainda continuava amando Adão. Só que Adão não entendia mais isso. E ele tinha medo de ser condenado. Eu me lembro que um tempo atrás, o inimigo me acusava de ter blasfemado contra o Espírito Santo. E isso me deixou de cama. Eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não tinha vontade de comer. Porque eu achava que eu estava condenado. Que não tinha mais chance para mim. Eu achava que não dava mais. Mas quando eu realmente entendi que eu sou amado, sabe, Satanás ele ainda me acusa hoje. Mas é como se fosse uma poeirinha, porque eu já não ligo mais. Porque se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito Santo habita em mim. Porque quem traz nós aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos atrai. Então muitas vezes o inimigo vai te acusar de muitas coisas e falar que para você não tem mais jeito. Falar que seu caso é perdido. Mas uma coisa você tem que lembrar sempre. O inimigo é o pai da mentira. Tudo que o inimigo fala para você, sabe o que você tem que responder para ele? O meu pai já me perdoou quando ele enviou o filho lá na cruz, morreu por mim, perdoou todos os meus pecados. Quando o inimigo vier te acusar, você sabe o que você faz? Mostra o sangue para ele. Mostra o sangue de Cristo para ele. Sabe, eu vi uma coisa nessa semana que é muito interessante. Tem um ditado no mundo que diz assim, que aqui se faz, aqui se paga. Você errou aqui, você vai pagar. Esse ditado até que faz um certo sentido, por quê? Você realmente fez, mas quem pagou foi Cristo. Cristo já pagou todos os seus pecados, não há mais condenação para você. Não há mais dívida para você. Não há o que você temer. Sabe, as pessoas dizem
por causa disso que nós ministramos, que a visão da graça ela é muito liberal. Que nós podemos pecar quando nós quisermos, nós podemos andar de qualquer jeito. Eu queria ler com vocês lá em Romanos, capítulo 6. Vocês estão conseguindo entender? Estou indo muito rápido. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma notícia que eu tenho para dar para você, que a graça não é uma abertura para você pecar. Ela não é algo que te encaminha para o pecado. Mas a graça é o remédio que tira o domínio do pecado sobre a sua vida. A graça não é algo que é um sinal verde para você pecar. Não. Mas quem entendeu a graça, quem vive debaixo da graça, entendeu que o pecado não tem mais domínio sobre ela. A pessoa que vive debaixo da graça não tem mais prazer no pecado, não tem mais por que pecar, porque o pecado não é mais prazeroso. Sabe o que é prazeroso para quem vive debaixo da graça? É estar aqui onde nós estamos. Às vezes eu tenho que trabalhar de domingo e eu fico muito triste porque eu quero estar aqui. E aí eu falo para a Natália, eu falo, pastor, grava o culto para mim, grava para eu ouvir. Porque nosso coração, o nosso prazer tem que estar aqui, na presença do Pai, reunido com os irmãos. Nosso prazer tem que ser, antes de nós deitarmos, nós dobrarmos o nosso joelho e agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu. Por mais que tenha acontecido algumas coisas que te desagradaram, mas o Pai te guardou. E esse tem que ser o nosso prazer. Mas voltando lá no Jardim do Éden, Adão ele pecou, teve medo da morte, medo da condenação, e ele perdeu o entendimento de que o Pai o amava. Adão achou que o Pai não o amava mais, pelo fato de ele ter errado. Adão perdeu o entendimento do que é ser amado pelo Pai. Quantas vezes nós erramos e achamos que o Pai não nos ama mais? Quantas vezes? Mas a boa notícia é que o evangelho que nós pregamos e o evangelho que nós vivemos inverteu tudo o que as outras religiões dizem. As outras religiões dizem que para você receber algo, que para você ser amado, você tem que fazer algo, você tem que entregar algo. Mas o evangelho que nós ministramos diz que para você ser amado, você não precisa fazer nada. Apenas crer em Jesus. Que aí Deus derrama o amor dele sobre você. Lá em 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 19. Diz assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O Pai te amou antes de você nascer. O Pai te amou antes de você amar a Ele. Então, o Pai não te ama por algo que você faz ou deixe de fazer. O Pai não te ama menos quando você comete um deslize e peca. O Pai te ama de tal maneira que Ele entregou o Filho dele por você, para ter você junto dele, para que você possa estar junto com Ele. E eu tenho uma boa notícia para te dar. A sua eternidade com Deus, ela não começa quando você subir ao céu. A sua eternidade com Deus, ela já começou a partir do momento que Cristo entregou Jesus por você. A sua eternidade com Deus já começou. Deus já escreveu a sua história. Qual que é a maior prova disso? Romanos capítulo 5. Lembre-se sempre que você é amado. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai não olhou o que você fez, o
que você faz, o que você deixou de fazer. Ele simplesmente falou, ó, eu quero o Vanderlei para mim, eu quero o Rafael para mim, eu quero esses irmãos todos para mim. E ele enviou o filho dele para morrer por você. Não ache mais, não é para pecar, não estou falando para pecar, mas não ache mais que quando você pecar, o Pai deixou de te amar. Não ache mais que quando você cair, você perdeu a sua salvação, porque Cristo morreu por você quando você ainda era pecador. Quando você ainda não conhecia esse evangelho maravilhoso, Cristo já tinha morrido por você, porque Ele já viu que hoje você estaria aqui, que hoje o Pai encontraria você aqui. Você falha em querer fazer algo para Deus buscando o amor de Deus. Nós não conseguimos atrair o amor de Deus por nós mesmos. Por que que Deus nos ama? Porque Ele enxerga Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe? Quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver na escola, quando você estiver na rua, andando aonde você estiver, mostre Cristo para as pessoas. Mostre Cristo. Ontem eu estava no meu serviço e tem um colega meu que ele é de outra religião. E eu estava meio com a pressão baixa ontem. E eu sentei perto dele e falei, caramba, eu estou passando mal, estou com pressão baixa. Aí ele disse, toma cuidado, viu, porque as entidades que estão em mim que vai pegar você. Eu falei, misericórdia. Aí ele falou, você sai de perto de mim. Eu falei, não vou sair não. Só de pirraça eu fiquei ali, quero ver. Mas nós temos que confiar que o Pai está conosco. E eu tenho certeza que aquele rapaz, ele viu Cristo através de mim. Mostre Cristo onde você estiver. Mostre Cristo na sua escola, no seu trabalho, na sua casa principalmente. Você, homem, você é o cabeça da casa. Mostre Cristo onde você estiver. Mostre Cristo. Que Cristo possa aparecer em você e você possa diminuir, desaparecer. Combata o pensamento de que você não é amado olhando para a cruz. Você quer saber o quanto Deus te ama? Quanto você acha que Deus te ama? É só você se perguntar o quanto Ele ama Jesus. O quanto Ele ama Jesus, Ele ama você. Porque Ele vê Jesus em você. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Se o Pai tem prazer em Cristo, Ele tem prazer em você. E um dado curioso é que quando Jesus foi batizado para começar o seu ministério, Ele ainda não tinha feito curas, Ele não tinha realizado milagres. Mas desde aquele momento, o Pai já tinha prazer nele. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar um segredo. Você não precisa fazer nada para o Pai ter prazer em você. Você não precisa realizar algo para o Pai ter prazer em você. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos estressados e com medo? Porque nós achamos que para agradar o Pai, nós temos que fazer algo, nós temos que entregar algo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, você não precisa fazer nada e o Pai já tem prazer em você. Deus já tem prazer em você. Sabe qual que é a verdade suprema do universo? A verdade que mudou a história? Deus amou o mundo de tal maneira. Como o pastor sempre fala aqui, esse tal é uma expressão de alguém querer mostrar alguma coisa e não ter palavras para expressar. É alguém querer mostrar o tamanho do amor de Deus, mas não conseguir achar algo que expresse isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único por você. Tal maneira que Jesus hoje habita dentro de nós, através do Espírito Santo. E não importa o que você faça. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. O Espírito Santo habita dentro de você. E não sai mais de dentro de você. Não importa se você peca ou se você erra. Ele não sai. Porque agora você é um só com Ele.
Não tenha mais medo das situações ao seu redor, porque Cristo está com você. E Ele, todas as provações Ele passou. Sabe aquelas nossas provações do dia a dia? Todas Ele passou. E Ele conseguiu vencer todas por você. E hoje Ele habita aí dentro de você. Sabe o que o inimigo disse para Jesus quando Jesus foi tentado? Se você é filho, ele não citou a palavra amado. Por quê? Porque o inimigo sabe que quem sabe que é amado vence ele. Quando Jesus foi batizado, Deus disse para ele: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, o inimigo não citou a palavra amado. Por quê? Quando você entende que você é amado, você vence o medo, você vence a ansiedade, você vence tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na sua vida. Através de Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. E ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Sabe, a palavra diz que os olhos de Deus são como fogo consumidor. E ai de quem tocar. Ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus, que é você. Você é filho. E o inimigo não pode tocar em você. Então entenda isso, você é amado. Entenda, não tenha mais medo das situações. Não ande ansioso por coisa alguma, porque o Pai já preparou tudo para você. O Pai já preparou tudo. Hebreus 2. Versículo 14 e 15 diz: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Cristo te livrou da morte. Cristo te livrou do medo. Cristo te livrou da condenação. Não carregue peso mais sobre as suas costas. Aí onde você está, faça assim, ó. Cristo tirou todo o peso de suas costas e hoje você pode andar livre. Hoje você pode andar livre. O Pai não te condena mais. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Se o seu pai tem a chave da morte e do inferno, você acha que ele vai deixar você ir para lá? Ele é seu pai. Eu estou aqui ministrando, mas eu estou de olho na Camry lá, para ela não sair correndo e ir pro meio da rua, porque está passando vários carros lá. Eu estou de olho. Coisa de pai, né? Você acha que Cristo vai te lançar nesse lugar? Não vai, irmãos. Não precisa ter medo da condenação. Você é filho. Você foi salvo. O seu pai morreu por você. Entenda de uma vez por todas. Não há mais condenação para você. Quando você errar, lembre-se que o pai morreu por você. Como o pastor diz, que a maior fé de todas é aquela de que quando você acabou de pecar, naquele mesmo instante, você levanta a cabeça e fala: eu fui perdoado, não há mais condenação sobre mim. Não há mais condenação sobre você. Receba essa palavra. Estão conseguindo entender? João capítulo 5, versículo 4. Versículo 24, perdão. Na verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Eu acho que não era isso, acho que eu coloquei errado, mas tudo bem.
Se Cristo venceu, você venceu. E nada te separa do amor de Deus. Agora eu acho que esse é o certo. Acho que eu confundi aqui. Romanos capítulo 8, versículo 36. Vou te contar uma coisa agora. E eu quero que depois que eu terminar de contar, você dê um glória a Deus bem alto. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Você não é só um vencedor, você é mais do que vencedor. O que é um mais que vencedor? Mais que vencedor é alguém que já recebeu o troféu. O vencedor é aquele que alcançou a linha de chegada e sabe que venceu. Mas o mais que vencedor é aquele que já recebeu o troféu. Você já recebeu o troféu. Cristo já morreu por você e te deu a vida eterna. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá te separar. Não é o seu pecado, não é o seu erro, não é outra pessoa. Não é o inimigo, não são os demônios. Nada nessa vida poderá te separar do amor de Deus. Nada. Você já é mais que vencedor. Mas aí você fala para mim assim: Douglas, e se eu cometer novamente outro pecado? Eu digo que nada, ainda assim, nada poderá te separar do amor de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Toda manhã, o Pai tem uma porção nova de graça, de misericórdia sobre a sua vida. Toda manhã, quando você acordar, agradeça a Deus, porque Ele já te livrou, Ele já te perdoou. Você ainda não sabe o que você vai passar no seu dia, mas Ele sabe. E Ele já te perdoou, e Ele já te guardou. Ele está com você a todo momento. Você é filho amado. Você é filho amado. Lembra que quando você se sentir com medo, não é para se sentir, mas se você se sentir, lembre que seu Pai te ama e que Ele está ali do seu lado te guardando. Que Ele está ali do seu lado te protegendo, que Ele está te livrando aí na hora que você vai para o seu trabalho, na hora que você está voltando, ou aonde você estiver indo, Ele está te livrando das mãos do inimigo. O Pai já te livrou de todo o mal. Eu lembro uma vez, a primeira e única vez que eu fui assaltado na minha vida, eu lembro que quando aquele rapaz anunciou o assalto, eu fiquei paralisado, eu não sabia o que fazer. E aquele rapaz pediu, o pessoal da empresa até riu, porque o rapaz estava me assaltando de bicicleta. Os bandidos hoje estão mais atuais, E aí ele pediu para eu subir na bicicleta dele, eu subi. Eu não sabia o que fazer, porque foi a primeira vez que eu fui assaltado. E quando aquele rapaz foi embora, eu lembro até hoje que eu agradeci a Deus por estar com vida. O Pai me protegeu, por quê? Você fala, mas você foi assaltado. Mas eu estou aqui hoje. O Pai me guardou. E eu orei por aquele rapaz. E eu creio, no fundo do meu coração eu creio, que o Espírito Santo tocou ele. E que aquele rapaz conheceu Jesus de alguma forma e se arrependeu do que ele fez. Como o pastor fez aqui hoje com os rapazes que levaram o carro do Will. Ele abençoou. E Will, Deus vai restituir 10 vezes mais na sua vida. Muitas vezes mais. Daqui uns dias nós vamos ver você chegando com uma Land Rover aí na igreja. Amém? Sabe o que o Pai quer de você? O Pai quer que você viva em paz. Quem que traz a paz?
É Jesus através do Espírito Santo de Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Jesus já chegou declarando paz. Porque naquele momento eles estavam perdidos, porque eles tinham perdido o mestre. Eles não sabiam o que fazer, porque o mestre tinha morrido. O que Jesus chegou e disse: Paz seja convosco. Eu estou aqui. Receba a paz. Olhe para mim, receba a paz. O que você faz quando você chega aqui na igreja? Como você cumprimenta o irmão? E aí, brother? É assim? Não. A paz. A paz. Isso é o Espírito Santo dentro de você, transmitindo a paz de Deus para o irmão. A paz que excede todo entendimento. Sabe, se você quiser viver em paz, só tem um segredo. É você abrir mão do seu direito de entender. Você não precisa entender. Deus, eu estou passando por uma situação, mas eu não entendo o que está acontecendo. Abra mão do seu direito de entender, para você receber a paz que excede todo o entendimento. Sabe aquele problema que você tem passado, você vai começar a sentir paz. Você vai falar: Deus, de onde surgiu isso? Eu estou com uma paz no meu coração. De repente eu comecei a sentir uma paz no meu coração. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Estamos acabando já. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Abra mão do seu direito de entender, para que você receba essa paz, para que você entenda, para que você consiga vencer esse medo que você sente, essa angústia. Não ande mais angustiado. E para a gente encerrar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Pai tem cuidado de você. No seu serviço, o Pai tem cuidado de você. No problema que você acha que não tem solução, Ele é o Deus do impossível. E Ele tem cuidado de você. Na causa que você acha que é perdida, o Pai tem cuidado e já te entregou a vitória. Queria que você fechasse seus olhos por um momento aí. Queria que a Thalita colocasse um louvor. Queria que você pensasse nessa palavra agora. Começasse a pensar naquela sua dificuldade e coloque Deus no meio dela. Fale para a sua dificuldade que Deus te ama. Sabe, uma frase que eu ouvi esses dias também que eu achei muito interessante é: não diga para Deus que você tem um problema. Diga para o problema que você tem um Deus. Você tem um Pai. Diga para o Pai o quanto você o ama.